Bom dia, senhoras e senhores! Que alegria! Quantas novidades ligadas aí ao seu direito à informação! Muita coisa boa dentro de pouco tempo. Vamos que vamos, senhores! Talvez não seja aqui o acaso do seu problema. Talvez não seja o problema, mas quem sabe é o seu problema. É o seu caso. Mas vamos, senhores, ao direito à informação. Primeiramente te convido, levanta aí da poltrona, folgado. Se inscreva no canal, fortalecendo e edificando a casa. Vamos fazer amigo? Vamos somar, multiplicar, acrescentar. Vamos formar este elo, essa corrente. Vamos aí. Recebe aí o meu forte abraço espiritual. Vamos aí, nobres senhores, acerca de atividades insalubres e perigosas. Atividades insalubres e perigosas. Atividades insalubres e perigosas. É para você refletir e não poder esquecer jamais. Atividades insalubres são consideradas atividades ou operações insalubres aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho exponham os empregados a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade do agente ou do tempo de exposição aos seus efeitos. O quadro de atividades e operações insalubres será aprovado pelo Ministério do Trabalho, o qual adotará normas sobre os critérios de caracterização da insalubridade, os limites de tolerância aos agentes agressivos, meio de proteção e o tempo máximo de exposição do empregado a esses agentes. Portanto, para se configurar a existência do direito ao adicional de insalubridade, não basta a perícia constatar que o ambiente do trabalho é agressivo à saúde do empregado, sendo indispensável o enquadramento de que essa atividade ou operação entre as insalubres pelo Ministério do Trabalho, conforme menciona a súmula 460 do Superior Tribunal do Trabalho. A eliminação ou a neutralização da insalubridade ocorrerá com a adoção de medidas que conservem o ambiente de trabalho dentro dos limites de tolerância e com a atividade de equipamentos de proteção individual. O trabalhador que diminua a intensidade do agente agressivo a limites de tolerância. Não há direito adquirido ao recebimento do adicional de insalubridade, sendo que a súmula 80 do Tribunal Superior do Trabalho menciona que a eliminação da insalubridade pelo fornecimento de aparelhos protetores aprovados pelo órgão competente do Poder Executivo exclui a percepção do adicional respectivo. O simples fornecimento do aparelho de proteção pelo empregado não exime do pagamento do adicional de insalubridade, devendo tomar as medidas que conduzam à diminuição ou eliminação da nocividade, dentre as quais as relativas ao uso e efeito dos equipamentos de proteção individual EPIs. Entretanto, o adicional de insalubridade é devido, claro, ao empregado que presta serviços em atividades insalubres, sendo calculado em função do contido que está no artigo 192 da CLT. Razão de 10%, 20% até 40% sobre o salário mínimo, respectivamente, para os graus mínimo, médio e máximo. O trabalhador executado em caráter intermitente, em condições insalubres, não afasta por essas circunstâncias o pagamento do adicional de insalubridade. O empregado que postular o pagamento de adicional de insalubridade na Justiça do Trabalho deve abrir mão do adicional de periculosidade e vice-versa, não podendo receber os dois cumulativamente. Segundo a tese firmada
nos recursos de revista repetitiva do Tribunal Superior do Trabalho o reconhecimento da insalubridade para fim de percebimento do adicional previsto no artigo 192, não prescinde o que do enquadramento da atividade ou operação na relação elaborada pelo Ministério do Trabalho ou da constatação de exploração de níveis de tolerâncias fixados para o agente nocivo, expressamente arrolado no quadro oficial. A atividade com utilização constante de fones de ouvido, tal como de operador de telemarketing, não gera direito ao adicional de insalubridade, tão somente por equiparação ao serviço de telegrafia, de radiotelegrafia, manipulação em aparelhos de tipo Morse e recepção de sinais em fones para os fins. Entretanto, o Ministério do Trabalho impede de destacar que o direito do empregado ao adicional de insalubridade ou de periculosidade cessará com a eliminação de risco à saúde ou à integridade, não havendo que se falar em direito adquirido conforme entendimento materializado no Tribunal Superior do Trabalho. Entretanto, na súmula no 248, o adicional de insalubridade, direito adquirido, a reclassificação ou descaracterização da insalubridade por ato da autoridade competente repercute na satisfação do respectivo adicional, sem ofensa a direito adquirido ou ao princípio da irredutibilidade salarial. Caso o empregado seja removido do setor ou passe a elaborar em outro estabelecimento, perderá aqui o adicional de insalubridade. A verificação por meio de perícia a respeito da prestação de serviço em condições nocivas à saúde no empregado, considerando o agente insalubre diverso do apontado na inicial, não prejudica o que o pedido de adicional de insalubridade. Os efeitos pecuniários decorrentes do trabalho em condições de insalubridade ou periculosidade serão devidos a contar da data de inclusão da respectiva atividade nos quadros aprovados pelo Ministério do Trabalho. Frise que o artigo 7º, inciso 33, proíbe o trabalho noturno, perigoso ou insalubre ao menor de 18 anos e de qualquer trabalho ao menor de 16 anos, salvo, claro, na condição de aprendiz a partir dos 14 anos. Adicional de insalubridade enquanto percebido, o adicional de insalubridade integra a remuneração para todos os efeitos legais. A súmula 448 do TST, atividade insalubre, caracterização de previsão na norma regulamentadora número 15 da portaria do Ministério do Trabalho, instalações sanitárias, conversão de orientação jurisprudencial. Inciso 1, não basta o que a constatação da insalubridade por meio de laudo pericial, para que o empregado tenha direito ao respectivo adicional, sendo necessária a classificação da atividade insalubre na relação oficial elaborada pelo Ministério do Trabalho. 2, a higienização de instalações sanitárias de uso público ou coletivo de grande circulação e a respectiva coleta de lixo, pois não se equiparar a limpeza em residência, em escritório, enseja o pagamento de adicional de insalubridade em grau, incidindo o disposto. Entretanto, quanto à coleta de industrialização de lixo urbano, o adicional de insalubridade, repouso semanal e feriado adicional de insalubridade já remunera os dias de repouso semanal e feriados. O adicional de insalubridade, atividade a céu aberto, exposição ao sol e calor. Entretanto, ausente previsão legal, indevido o adicional de insalubridade ao trabalhador em atividade a céu aberto, por sujeição à radiação solar. Tem direito ao adicional de insalubridade o trabalhador que exerce atividade exposto ao calor acima dos limites de tolerância, inclusive ambiente externo com carga solar nas condições. Entretanto, atividades perigosas do artigo 193 considerou como atividades ou operações perigosas as que, por sua natureza ou método de trabalho, implique risco acentuado em virtude da exposição permanente do trabalhador
a inflamáveis, explosivos ou energia elétrica, ou ainda roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, e o empregado que trabalha sobre a motocicleta. O adicional de insalubridade consistirá no percentual de 30%, calculado sobre o salário base, sem os acréscimos resultantes de gratificações e prêmios, serão descontados ou compensados dos adicional da mesma natureza, eventualmente já concedidos ao vigilante por meio de acordo coletivo. Os empregados que operam bomba de gasolina têm direito ao adicional de periculosidade. Não há direito adquirido ao recebimento do adicional de periculosidade. Portanto, eliminado o risco à saúde ou integridade física do trabalhador, cessa o pagamento do atinente adicional, mesmo que a empresa não compareça à audiência e seja decretada a sua revelia. Em função do disposto na CLT, será obrigatória a realização da prova pericial, para que o perito verifique se o reclamante laborava em condições perigosas ou insalubres. O Tribunal Superior do Trabalho, em relação ao adicional de periculosidade, esclarece na súmula 132 do Tribunal Superior do Trabalho: adicional de periculosidade, integração. 1. Inciso 1. Adicional de periculosidade pago em caráter permanente integra o cálculo de indenização e de horas extras. 2. Durante as horas de sobreaviso, o empregado não se encontra em condições de risco, razão pela qual é incabível a integração do adicional de periculosidade sobre mencionadas horas. Entretanto, o adicional de periculosidade, incidência base de cálculo, da súmula 191, o inciso 1, adicional de periculosidade incide apenas sobre o salário básico e não sobre esses acrescidos de outros adicionais. 2. O adicional de periculosidade, o empregado eletricitário contratado sob a egide da Lei 7.369 de 95 deve ser calculado sobre a totalidade das parcelas de natureza salarial. Não é válida a norma coletiva mediante a qual se determina a incidência do referido adicional sobre o salário. Entretanto, senhor, também é bastante pertinente relacionado ainda a OJ 347 estabelece que, devido o adicional de periculosidade aos empregados gabistas, instaladores e reparadores de linhas e aparelhos de empresas de telefonias, desde que no exercício de suas funções fique exposto às condições de risco equivalente ao do trabalho exercido em contato com o sistema elétrico de potência. Finalmente, a orientação jurisprudencial 385 do TST, essa OJ, o adicional de periculosidade devido ao armazenamento de líquido inflamável no prédio de construção vertical. É devido, claro, o pagamento do adicional de periculosidade ao empregado que desenvolve suas atividades em edifício, construção vertical, seja em pavimento igual ou distinto daquele onde estão instalados tanques para armazenamento de líquido inflamável em quantidade acima do limite legal, considerando-se como área de risco toda a área interna da construção vertical. São aqui apontamentos relacionados aí à questão da insalubridade. Essas atividades, de acordo aí com a fundamentação trazida aí pelo direito do trabalho e outras normativas. Um grande abraço, um filho de fortalecimento. Bem-vindos à minha casa. Conto com a sua presença, a sua participação, o seu like, o seu joinha. Vamos embora, mas eu volto agora.